dia, alunos do sexto ano, aqui é a professora Jennifer. E hoje, então, vou dar continuidade à nossa aula de ângulos, né? A nossa matéria de matemática. Na aula de hoje, então, nós vamos trabalhar a habilidade EF06-ME26B, que é resolver situações e problemas que envolvam noções de ângulos em diferentes contextos e em situações reais, como o ângulo de visão. O objetivo, então, da nossa aula de hoje vai ser reconhecer os tipos de ângulos. Então, nós vamos voltar lá na aula passada, né? E vamos rever os tipos de ângulos. Vamos aprender também o que é ângulo de visão. Resolver problemas que envolvam a noção de ângulo de visão. Aqui, então, ó, eu trouxe pra gente retomar o que é um ângulo. Um ângulo, então, lembra que ele consiste em duas semi-retas saindo de um mesmo ponto de origem, que é o nosso... Isso, Maria, o vértice, muito bem. Então, aqui, ó, tá o exemplo do nosso ângulo. Essa abertura aqui, ó, é o ângulo. E como que a gente faz a medida do ângulo? Muito bem, Gabriel, com o transferidor. Então, todo mundo aí já pega o transferidor que a gente vai usar, tá bom? Agora aqui, ó, eu trouxe para vocês de volta a classificação dos ângulos. Lembra? O agudo, como que era mesmo, Fabrício? Isso, maior do que 0 e menor do que 90. E o reto, Juliana? Isso, 90. O obtuso, então, que é maior do que 90 e menor do que 180. O raso, que é, muito bem, 180 graus. Nós também temos o côncavo, que é maior do que 180 e menor do que 360 graus. E o nosso giro, que é uma volta completa de 360. Agora, então, eu trouxe para vocês o que é o ângulo de visão. O ângulo de visão, nada mais, nada menos, é o que a gente enxerga. Todo o nosso campo de visão, tudo aquilo que a gente consegue enxergar, tanto distante quanto de perto, isso se chama campo de visão. Tudo que enxergamos está em uma determinada região chamada campo de visão. Este campo de visão é determinado pelo ângulo de visão, que corresponde à abertura determinada pelo limite dos nossos olhos. Então, tudo isso daí é os nossos olhos que formam um ângulo, né? E a gente consegue enxergar através desse ângulo que os nossos olhos faz. Existem dois tipos, o campo visual monocular e o campo visual binocular. O que é um monocular? O que a gente enxerga com apenas um olho. Então, tudo que eu estou enxergando aqui, ó, se chama visão monocular. Então, essa visão que eu tenho é de 150 graus. Já o binocular, eu tenho uma visão total, né, um espaço aberto, mas o meu foco é apenas de 120 graus. Por exemplo, eu estou vendo todo mundo aqui da sala, mas eu não consigo focar na Juliana e no Fabrício, porque está embaçado, né? Consigo ver onde eles estão, mas não tenho foco. E também não consigo ver o Fernando e a Larissa também aqui desse lado meu. O ângulo de visão é a medida da extensão de uma cena que pode ser vista de um determinado ponto. Quanto maior o ângulo de visão, maior a área da cena que pode ser vista. Então, ó, eu trouxe o exemplo aqui para vocês da câmera fotográfica. Quanto maior meu ângulo que eu dou com ela, maior meu campo de visão, né? Por exemplo, se eu fosse tirar uma foto agora daqui da turma, o que eu deveria fazer com a câmera? Muito bem, ter um maior ângulo, né, para eu pegar a sala toda. Porque se eu der um zoom aproximado, eu vou ter uma imagem mais nítida, né, da pessoa, só que eu não vou ter todo mundo aqui na minha frente, né? Não vou conseguir capturar essa imagem. Agora, então, eu trouxe uma atividade para vocês. Agora vamos ajudar um fotógrafo a escolher a lente mais adequada para cada uma das fotografias que ele foi contratado a fazer. Meça os ângulos dos desenhos representativos de cada situação com o uso do transferidor. Então, ó, todo mundo já com o transferidor na mão. Analisa a tabela abaixo e indique qual lente é a mais adequada para o fotógrafo usar em cada situação. Então, aqui, ó, eu trouxe a tabelinha. Aí, no próximo exercício, vocês vão encontrar o valor desse ângulo, tá? Da imagem que ele vai precisar tirar foto. E voltar aqui, ó, e ver qual a espessura da lente mais adequada. Agora, então, ó, essa é a nossa atividade. O primeiro trabalho do fotógrafo é fotografar uma lancha, que será vendida na internet. Então, ó, aqui já está o nosso ponto inicial, né? Que é a nossa câmera fotográfica. E aí a gente precisa traçar duas semi-retas para encontrar esse ângulo. Então, eu vou dar 2 minutinhos, 3 minutinhos aí no máximo, para vocês traçar essas retas aí, rapidinho, tá bom? Continuando então, vocês traçaram
e encontraram qual valor? Ó, então tem gente ainda com dificuldade de usar o transferidor. Lembra? Colocamos no ponto inicial, olhamos para onde a nossa semi-reta está levando aqui no transferidor. Está levando aqui para o lado, para que lado? Se eu olhar de frente, está então para o meu lado direito. Então eu vou olhar os números de baixo. 10, 20, 30. Muito bem. Aproximadamente aqui, ó, 40, 41 graus, aqui no 40 graus. Então vamos voltar na nossa tabelinha e ver qual vai ser a espessura da lente mais adequada para 40 graus. Muito bem, Gabriel. 8 milímetros. A espessura de 8 milímetros para 40 graus. Nós vamos ter então uma distância aí dessa imagem, se o fotógrafo for tirar, entre 10 e 20 metros. Agora então, eu vou deixar uma tarefinha para vocês, para a próxima aula. O segundo trabalho é fotografar a pipa campeã do torneio municipal de pipas. Então, a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior. Traçar duas semi-retas e encontrar a abertura do nosso ângulo aí, que vai ser o campo de visão dessa imagem. Volta na tabelinha e tragam para mim na próxima aula, tá? Então, o que a gente aprendeu hoje? Reconhecendo os tipos de ângulos, aprendemos o que é ângulo de visão, então, ó, tudo aquilo que a gente consegue enxergar, com os nossos olhos, né, dá esse ângulo. Vimos que quanto mais próximo do campo de visão o objeto está, maior vai ser o ângulo de visão requerido. Este conceito está presente na visão e em aparelhos como a máquina fotográfica. Então, alunos, hoje foi a minha aula. Muito obrigado e até a próxima aula.